Olá, nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, vamos seguir aí com o nosso conteúdo do livro 3. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18, tá bom? Bem, esse capítulo basicamente que fala sobre a Ásia e os seus aspectos físicos, clima, relevo, vegetação, tá? Então, basicamente, vamos ver todo esse quadro natural. E aí, nós vamos basicamente fazer a correção dos exercícios que se encontram na página 100 do livro de vocês, e são os exercícios conceituais, aqueles primeiros exercícios que são discursivos. Então, aproveita, pega o caderno, já faz a sua anotação, tá bom? Que já fica com tudo em ordem. Então, vamos seguir aí. No capítulo 18, vamos à primeira pergunta. Descreva o relevo asiático. E aí eu coloquei também uma imagem para poder ajudar a ter uma visualização melhor. Então, quando a gente descreve o relevo asiático e a gente consegue analisar ali a imagem, nós percebemos a altimetria desse relevo. E nós percebemos que há um predomínio de planaltos, né, com algumas planícies. A gente pode perceber que existem muitas planícies ali até litorâneas, mas temos aí um predomínio desses relevos mais altos, principalmente aquela região ali que está destacada como o Himalaia, onde nós temos ali o choque de placas tectônicas e temos grandes elevações, uma grande cadeia montanhosa. E aí temos ali o Monte Everest, que tem aí o Himalaia, que é o topo do mundo, né, conhecido dessa forma, que tem 8.848 metros de altitude. Tá? Lembrando que ainda existe uma pressão sendo exercida entre essas placas tectônicas e que ainda, digamos que está em fase de crescimento, né? Então temos ali um dobramento moderno, então é recente. Tanto é que é uma região que tem, né, aquela região ali do Himalaia, o Tibete também, e as regiões do entorno sentem, né, essa força. Então muitas vezes são acometidos até com pequenos tremores ou até alguns terremotos um pouco mais intensos, tá? Então, a resposta, como vocês podem observar, ficou: é composto por planaltos, por planícies e por uma vasta cadeia montanhosa, os dobramentos modernos, que contém os 14 picos mais altos do mundo, como o Everest, tá bom? Então, descreva aí. Basicamente é composto por planaltos, planícies e cadeia montanhosa. Então, a gente pode destacar aí que prevalece, né, predomina aí o planalto, tá bom? Porque as cadeias montanhosas, apesar de serem muito mais elevadas, são terras altas, então a gente destaca aí essa grande elevação, tá bom? Seguindo aí para a nossa pergunta número 2. Número 2, o livro pergunta: qual o fator que explica a diversidade climática existente no continente asiático? E mais uma vez, eu coloquei aqui a imagem para vocês, também está no livro de vocês essa imagem, e aí ele coloca, inclusive, uma legenda para que a gente possa identificar melhor, né, esses tipos climáticos. O mais interessante, o mais importante vocês observarem aí também nessa imagem, que ele coloca os paralelos ali principais. Quem? Equador, Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico. Então a gente consegue perceber que a Ásia ela tem uma grande extensão longitudinal e latitudinal, né? Então, no sentido assim, norte-sul e também, né, de leste a oeste a gente consegue perceber a Ásia, sem dúvidas aí, um dos maiores continentes, né? Então, olhando assim, nós percebemos aí a questão da latitude e a gente lembra, quando mais alta a latitude, menor a temperatura. Quanto mais baixa a latitude, maior a temperatura. É claro que a gente tem que considerar todos os fatores climáticos que vão influenciar ali na Ásia. Então, nós vamos ter o clima equatorial, próximo à região do Equador, que vai ser extremamente quente, úmido. Nós vamos ter a região ali do deserto, que vamos encontrar uma grande escassez ali, principalmente na região do Oriente Médio, onde nós já temos aí, além do desértico, o clima semiárido, né? Então regiões que também ficam
longas datas, né, longos meses sem grande umidade, tá bom? Então a gente percebe aí uma grande variedade de climas por conta dessa grande extensão territorial que vai proporcionar, né, climas diferentes, fatores climáticos diferentes que vão fazer aí com que tenham, né, essa diferença. Como, por exemplo, estávamos falando da questão do relevo, a região ali do Himalaia, que tem o clima de montanha. Então, assim, nós vamos lembrar que quanto mais alto o relevo, né, então quanto maior a altitude do relevo, então a temperatura ela vai diminuindo por conta da diferença de pressão, da concentração de ar e assim por diante. Então, vamos lembrar, a cada 180 metros em média que a gente sobe, a temperatura tende a diminuir 1 grau, né? Então, em 8.000 metros, a gente vai ter realmente ali uma temperatura bem negativa, tá? Então, a resposta ficou assim. O fator que explica a grande diversidade é a grande extensão territorial, principalmente latitudinal, pois é possível encontrar na Ásia climas quentes, climas temperados e climas frios. Tá bom? Então, resposta fica resumida assim dessa forma, tá bom? Então, ele até separa aqui no livro, né, os climas quentes e os climas temperados e os climas frios. A gente consegue perceber realmente essa influência da latitude, porque até no próprio Equador, né, que tende a ser mais quente, recebe maior quantidade de radiação solar, tem a questão da inclinação da radiação solar que chega com mais força e para os polos isso vai diminuindo, tá bom? Então, resumindo, fica assim. Então, seguindo aí para o número 3. Claro, dando aquela pausa aí para vocês respirarem. E seguimos aqui. No número 3, ele pede para a gente caracterizar e localizar as formações vegetais do continente asiático, tá? Então, ele pede para a gente fazer essa relação do relevo, né, com a localização com a vegetação, porque tudo está diretamente relacionado, até mesmo o próprio clima vai estar relacionado com o relevo e, consequentemente, vai dar as características da vegetação, tá bom? Então vamos lá, no extremo norte, nas áreas de altas latitudes, ocorre a tundra, que é essa imagem aqui que eu estou colocando para vocês, que é formada por musgos e líquens. Então fica nessa região bem fria, que vai surgir basicamente durante o curto verão, quando o solo não vai estar congelado. Outra coisa, o solo dessa região ele é mais pedregoso, ele é muito frio, né? Ele tem realmente essa umidade, mas ele não tem tanta profundidade. Então, justamente os musgos e líquens, pela sua característica, eles conseguem se fixar nessa região e aparecer nessa região. É bem interessante que ele é bem colorido, né? Como vocês podem perceber aqui, e ele é bem pequenininho, ele é bem baixinho, né? Então a gente consegue visualizar aqui. Alguns chegam aí assim mais ou menos na altura de 15 centímetros, né? Então ele é bem baixinho mesmo, tá? A altura do nosso pé, digamos assim. Depois, ao sul da tundra, ainda em áreas de clima frio, ocorre a taiga, caracterizada pela presença de pinheiros que são adaptados à neve do inverno. Aliás, né, a taiga, que é essa aqui do lado, que ela tem esse formato cônico, que é justamente para a neve não se acumular muito na árvore, né? Então ela vai caindo e a árvore ela desenvolveu isso como uma forma assim, de proteção. Aliás, o próprio pinheiro, né, da taiga, ela tem uma vegetação assim mais dura, mais espinhenta, porque as suas células elas são bem pequenininhas, assim, né? Essa camada vegetal tão pequenininha para evitar a troca a perda de calor para o meio ambiente, e ela consegue sobreviver realmente aí durante esse período de neve, tá bom? No centro da Ásia ocorre as estepes, formações rasteiras e pouco arbustivas. Então, vamos lá, cadê as estepes? São essas aqui,
tá? Que eu destaquei aqui a presença, né, de comunidades até relativamente nômades, né, pequenos aldeamentos. E aí, como vocês podem perceber, é uma vegetação rasteira, arbustiva, gente, porque as árvores, na verdade, elas são arbustos, né? E a gente não consegue perceber até muitos arbustos na região. Eles ficam bem espaçados, como vocês conseguem perceber aí. São quase campos, né? Que a gente pode dizer assim, parece um campo realmente, né? Justamente fazendo essa análise até com o campo de futebol, que fica aquela vegetação, né, rasteirinha ali, assim, bonitinho, alguns arbustos aqui, outro ali, tá bom? Então isso facilita também, de certo modo, o pastoreio na região, né? Tudo bem que o frio ali não ajuda muito, mas a questão do relevo e também da vegetação não proporcionar grande dificuldade de se locomover por ela, então digamos que ela seria facilmente ocupada, tá? Principalmente para pastoreio que eu falei, né, que os animais você não precisa tirar a vegetação, já está pronto para receber ali os animais, tá bom? Seguindo aí, calma aí que eu me perdi, desculpa, gente. Estepes, formação rasteira, pouco arbustiva. Ao sul da Ásia, nas áreas próximas à linha do Equador, ocorre a floresta tropical, caracterizada por suas densas florestas, que aí eu botei aqui assim, tá? Basicamente ali naquela região ali da Indonésia, né, que a gente consegue perceber um clima próximo ao Equador, bem mais úmido, bem mais quente. Então vocês podem até a presença ali do rio para marcar bem essa presença das chuvas ali na região, tá bom? E a vegetação, ela vai ser equatorial, então a gente pode equiparar mais ou menos com a vegetação amazônica, que a gente está mais acostumado aqui, são aquelas folhas largas, né, árvores grandes, perenes, então independente da época do ano, ela vai estar sempre verdinha, as folhas vão sendo renovadas aos poucos, tá? Então é o que a gente chama de perennifólias, né? Então temos aí esse tipo de vegetação. E, por fim, entre as florestas equatoriais e as estepes, ocorre a savana, vegetação arbustiva com algumas árvores esparsas. E eu esqueci de botar essa imagem aqui para vocês, mas ela lembra um pouquinho a savana africana, tá, gente? Aquele mesmo modelo. A gente tem uma vegetação mais rasteira, as árvores são bem afastadas umas das outras, não são muito altas, as raízes são mais profundas, elas apresentam os galhos retorcidos, tá? E tendem, né, basicamente a determinada época do ano renovar aí a sua folhagem, tá bom? Então aquelas características de vegetação de savana que a gente já conhece. Tranquilo? Então fechamos aqui a número 3 e vamos partir para a número 4. Na número 4, ele pede para a gente caracterizar, né, a dinâmica do clima de monção e para citar 2 países que são afetados por ela, né? Então, um deles dois deles aqui já estão sendo basicamente representados no mapa que eu coloquei para vocês aqui para ilustrar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é essa dinâmica, né, da monção. Então vocês podem perceber que existem algumas setinhas aí. Na primeira ele está falando da monção de verão. Durante a monção de verão, a gente tem a questão da influência, né, da radiação solar. Então a gente tem um oceano mais frio e o continente extremamente aquecido ali, né, por estar no verão, receber maior luminosidade solar. Então fica muito aquecido. Então a gente tem uma área de alta pressão na região ali do Oceano Índico, né, do Mar Arábico, que se forma ali e com grande evaporação, que vai se deslocar na direção de baixa pressão, que vai ser o continente, que está o quê? Que está aquecido. Então lembrando, o vento sempre vai soprar da área de alta pressão para a área de baixa pressão. E aí essa dinâmica de verão e inverno que vai influenciar. Só que durante o verão, né, a gente tem ali também o que? Uma grande evaporação. Então os ventos
que vêm do Oceano Índico em direção ali ao continente vão trazer muita umidade, tá? Que vão causar aí grandes chuvas para essa região, como por exemplo ali o Sri Lanka, na Índia, até Bangladesh ali, Mianmar, Tailândia, essa região ali vai receber até o sul da China, tá? Vai receber aí um grande volume aí de chuvas, essas chuvas torrenciais, né, durante quase o dia todo, que vai trazer aí um benefício também para a população, apesar de causar problemas como enchentes, e até mesmo, né, a perda de algumas vidas por conta da falta de estrutura do país, mas essa água vai ser extremamente importante para o desenvolvimento da agricultura, para abastecer os rios, produção de energia elétrica e assim por diante, tá? Bem, já durante o inverno, esse sistema vai ser invertido. Por quê? Nós vamos ter menos radiação solar, então menor aquecimento, então o continente ele vai se resfriar. Então, vai se inverter essa dinâmica de alta e baixa pressão. Então, como o continente vai estar mais resfriado, né, vai estar bem mais frio, então se torna alta pressão. Então, ele começa a se deslocar do continente em direção ao oceano. Só que o continente, ele não tem grandes reservas de água, assim como, por exemplo, o oceano, óbvio, né? Então, vai ser um vento mais seco e frio, tá bom? Então, por isso que o inverno é bem rigoroso nessa região, porque traz ali, né, todo esse frio ali que vem do continente em direção ali ao Oceano Índico, tá bom? Então, coloquei aqui para vocês, tá? Tá bem explicadinho ali. Senão a gente perde muito tempo aqui e já tá bom, tá bom? Qualquer coisa vocês dão aquele pause, dá uma copiada aí. Qualquer dúvida podem me perguntar lá também, lá no Escola Web, que eu recebo a notificação, tá bom? E, por fim, chegamos aqui na número 5. Ele pede pra gente citar os principais rios do continente asiático e as suas áreas de drenagem, né? Então tem que dizer basicamente de onde para onde. E eu coloquei algumas imagens pra gente, não coloquei de todos, tá? Mas dá pra gente identificar algumas características, tá? Então ali ele começa. Os rios Lena e Kolyma banham a porção norte do continente da Rússia, mas permanecem congelados a maior parte do ano. E temos aqui o rio Lena, né, que ele fica congelado boa parte do ano. A gente sabe que a Rússia é um país que tem realmente essa proximidade ali do Círculo Polar e tem uma grande presença, né, desse vento polar, enfim, vários outros fatores climáticos. Então está aí, né, representado aí na imagem o rio, né, congelado e as embarcações ali automaticamente paradas, tá? E aí depois os rios azul e amarelo, né, ou Yangtze, que é o azul, e o Huanghe, que é o amarelo, que banham a China. E coloquei aqui o Huanghe, que é o rio amarelo, tá? Amarelo justamente porque ele tem essa coloração aí amarelo, tem um grande volume de água aí, que é de grande importância aí para a China. Depois, o rio Ganges, que fica na Índia, que também é de extrema importância econômica, religiosa, social, enfim, tudo. E aí temos aqui embaixo, né, até é difícil achar, eu procurei uma imagem que não tivesse tanta essa presença da população, né, que tivesse um pouco mais em natura, como tá aqui o Huanghe, né, mas não achei. E tá bem interessante que a gente consegue observar essa ocupação aqui no entorno do Ganges, tá bom? E em seguida, o rio Tigre e o rio Eufrates, que banham o Oriente Médio. E aí eu coloquei aqui a imagem, esse é o rio Eufrates, que fica ali, tá, naquela parte ali de Israel, tá, esse pedacinho aí que tá sendo ilustrado, tá bom? Então fechamos aqui a correção desses exercícios. Então vamos parar por aqui. E aí, depois, na próxima semana, continuamos aí, tá bom? Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá bom? Aproveita, dá um like aí, comenta, tá bom? E até a próxima semana. Beijo, bons estudos para vocês.